Muito boa noite a todos que nos acompanham agora na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 4, Maracanã 0, no estádio Presidente Vargas. Partida de volta das semifinais do Campeonato Cearense 2025. Conosco o professor Léo Condé. Muito boa noite, professor. A gente inicia a coletiva pelo repórter Horácio Neto, da Rádio Povo CBN. Boa noite, Horácio. Obrigado, Matheus. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Sou Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E quando a gente teve, durante a semana, algumas declarações, tanto do CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paes, quanto também do Vojvoda, até no último confronto, o jogo de ontem, sobre um benefício ao Fortaleza da competição, muito ligado à colocação que foi colocado esse jogo. Até fui redundante. Muito colocado aonde foi disponibilizado o jogo do Fortaleza. Como se a ida ao PV tivesse prejudicado o clube. E eu queria saber da sua perspectiva, não em relação ao Fortaleza, mas se de fato a vinda ao PV prejudicou o Ceará por ter feito a melhor campanha e não conseguiu jogar onde queria, as declarações realizadas, se você se sentiu ofendido ou o clube se sentiu ofendido de alguma forma, e a sua perspectiva sobre todo esse caso que aconteceu, que foi uma enxurrada de algumas declarações que aconteceram durante a semana. Bom, boa noite a todos. É uma situação que, em relação à colocação do nosso rival, eu não posso falar muito, porque aí é uma questão de análise deles. O que eu posso falar é em relação ao Ceará. A gente esperava, sim, no sentido de, como fez a melhor campanha da primeira fase, a gente ter a opção de escolher o mando de campo do segundo jogo, né? Como o Maracanã entrou em acordo com a federação e governo de mandar o jogo no Castelão, a gente queria, como mandante, também jogar no Castelão, como eu acho que aconteceu ano passado mesmo, que eu assisti os jogos, a gente estava monitorando lá no Vitória um jogador do Maracanã, eu assisti os dois jogos, foram os dois no PV, no Castelão, né, do rival. Então, assim, eu esperava a gente, como melhor campanha, fazer os dois jogos no Castelão, pelo menos o segundo. Mas, de qualquer forma, assim, a nossa equipe conseguiu se adaptar bem aqui jogando no PV, não só esses jogos, né, o jogo de hoje de semifinal, mas os jogos da Copa do Nordeste, os jogos da primeira fase. Então, de um modo geral, assim, a gente se preparou para jogar nos dois lugares. Gostaria, sim, de jogar mais um jogo no Castelão, em razão de ser o local onde que a gente vai mandar a maioria dos nossos jogos, né, durante a temporada, principalmente quando começar aí o Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil pela frente. Agora, de um modo geral, a equipe hoje, mais uma vez, conseguiu se apresentar bem aqui no PV e a gente fica feliz e a gente tem que focar, sim, no nosso trabalho, né, treinar bem, preparar bem para os jogos, para chegar forte, independente de onde vai ser o jogo, chegar bem preparado, como a equipe vem chegando. E agora já pensar no jogo de quarta, depois a gente pensa na decisão, independente se vai ser no Castelão, se vai ser no PV, onde quer que seja. O que eu posso fazer é procurar preparar bem a minha equipe e a gente chegar em boas condições de jogar. Léo, boa noite. Tudo bem? Eduardo Trovão, do Futebolês. Você falou aí que a equipe de novo jogou bem. E me chama a atenção que você muda o time, às vezes mais, às vezes menos. E o Ceará sempre joga bem, tem sempre feito bons jogos. É uma reformulação para esse ano. E desde o começo, não imediatamente nos primeiros jogos, mas assim, desde essas primeiras partidas que o Ceará vem jogando bem. Eu queria saber por quê. Como que você consegue, de que forma você trabalha todo esse grupo para que, mesmo mudando peças, o Ceará consiga jogar bem, não só vencer, mas jogar bem também? Assim, primeiro, característica de trabalho, né? Eu tenho uma preocupação muito grande, já são vários anos fazendo isso e a gente vai vivenciando algumas experiências no sentido de deixar todos preparados, porque a gente sabe que em algum momento você vai utilizar o atleta do grupo, aquele que vem jogando menos tempo, é o cartão, é lesão, é estratégia, é um calendário muito inchado que a gente tem aqui no futebol brasileiro, quem joga Série A e Série B, juntando estaduais, ainda com Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Enfim, então a gente tem que deixar todos bem preparados. Então eu tenho uma preocupação muito grande com isso. É claro que a gente tenta, assim, eu falo muito isso, de ter uma equipe base e modificar algumas peças, mas acaba em alguns momentos, igual hoje, a gente conseguiu fazer um bom placar, né, na primeira partida. A gente podia, assim, ter esse privilégio de rodar um pouco mais, de trocar um pouco mais, pensando nos jogos que a gente vai ter de quarta-feira, jogo decisivo de Copa do Brasil, o jogo também no final de semana, final do estadual.
Mas, assim, esse é um ponto. O outro eu acho que a gente conseguiu montar um grupo de atletas muito competitivo, muito dedicado nos treinamentos. Tem sido assim desde quando a gente se apresentou. E eu espero que seja assim até o final da temporada. Léo, parabéns pelo resultado. Queria, se possível, que você pudesse fazer uma avaliação do jogo de hoje. Queria até entender como é que foi a conversa sua com o grupo, para não baixar a guarda, né? Às vezes, né, com um resultado com larga vantagem, o time acaba rodando um pouquinho mais a bola, até no segundo tempo. A gente viu o Ceará mantendo o ímpeto, mesmo com o placar já de 3-0. Queria que você pudesse fazer a avaliação. E no final do jogo, né, o torcedor acabou ali gritando, sábado é guerra e tal, já fazendo referência ao jogo de sábado, final do campeonato estadual. Como é que você vai conversar com o grupo em relação a tudo isso? Porque, como você disse, no meio de semana tem uma decisão pela Copa do Brasil. Bom, a gente... Assim, eu vou pontuar para vocês que eu falei com os atletas ao longo da semana, né? São muitos anos no futebol, já teve muitos jogos que eu imaginei que a gente iria entrar e ganhar de uma maneira tranquila e fui surpreendido. Assim como também jogos que eu já dirigi equipes que a gente imaginava que seria muito difíceis e a gente ganhou de uma forma tranquila. Então a gente tinha que encarar o jogo com o máximo de seriedade. Independente de quem eu fosse escolher para jogar o jogo, eles têm que estar preparados, porque vão jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. E eles tiveram esse entendimento de uma maneira muito positiva e fizeram um primeiro tempo ali muito, muito consistente. No intervalo, voltamos a destacar no sentido de respeitar o adversário, de não fazer gracinha, de jogar sério, né, e tentar, se fosse para terminar 3-0, que terminasse 3-0, se tivesse a possibilidade de aumentar o placar, que tentasse aumentar, mas sempre de uma maneira respeitosa e séria, e eles fizeram isso muito bem no segundo tempo, principalmente os atletas que entraram. Em relação à projeção da final, assim, não tem jeito, é um jogo que mexe com a cidade, né? Já participei desses eventos dirigindo outros clubes, a gente sabe que é um jogo que o torcedor espera muito, e principalmente por ser uma final. Só que a gente, enquanto profissional, a gente olha assim um pouco a questão do jogo do sábado, mas nós temos um jogo decisivo na quarta-feira, que é um jogo de Copa do Brasil. Não vou aqui chorar as pitangas, é o calendário, queria muito ter uma semana aberta para preparar para esse jogo tão decisivo, mas o calendário nos apresentou esse jogo de quarta-feira, um jogo muito importante para a instituição, então nós vamos trabalhar com as duas frentes, né? Mas o foco nesse momento nosso agora é se preparar para esse jogo de quarta-feira, e a partir de quinta vai ser um intervalo muito curto, mas a gente está preparado para fazer essas duas partidas nessa semana. Léo, boa noite. Tony Mota, Rádio Assunção, ao vivo. E eu te pergunto, Léo, sobre um apanhado que você faz, né, dessa temporada. O Ceará hoje jogou com mais B do que A. Em relação à partida de ida, era um time A, né, considerado time A. E hoje o futebol apresentado foi mais alegre, né, mais vistoso, teve um placar mais elástico, inclusive. E como é que você trabalha, então, todo esse processo, já pensando nesses jogos de finais? E para quarta-feira, como é que você vai definir o time? Se é mesclado de 12, se vem todo A? Como é que fica? Bom, assim, na verdade, eu até respeito a sua colocação, mas assim, não tem A e B. A gente tem um elenco com 30 atletas, né, com 2 atletas em cada posição, em algumas posições até 3. E assim, momentaneamente a gente tem uma equipe base, né, que podemos dizer titular, mas assim, por características diferentes em algumas posições, a gente não tem titular e reserva, a gente pode mudar ali a característica desses atletas e até a maneira da equipe jogar. É claro que, assim, por questão de hierarquia, vai ter um ou outro atleta que está se sobressaindo um pouco mais, tende a jogar mais. Mas, pensando no jogo de quarta-feira, a gente tem que ir com força máxima, né? Um jogo muito importante. É claro que a final mexe com todos, principalmente com o torcedor, mas a gente quer sim avançar na Copa do Brasil. Tem uma série de situações que não precisa nem colocar aqui para vocês sabem a importância que tem esse jogo de quarta-feira, né? Até aproveitando a oportunidade, convocar o nosso torcedor para ir em peso na quarta-feira no Castelão. Precisamos
como sempre falo, caminhar junto e precisamos do incentivo para a gente fazer uma grande mobilização para conseguir essa classificação. Léo Condé, boa noite. Luiz Eduardo Gomes para o TVC Esporte Clube. Eu conversei com você na coletiva pré-jogo e você falava sobre a importância da seriedade e da responsabilidade de uma partida como essa, apesar da vantagem no primeiro jogo. Eu queria que você comentasse o quanto que você fica satisfeito com a exibição da tua equipe, até com os testes que você fez ao longo ali desses 90 minutos finais. E só voltando um pouco para a temática da polêmica das declarações do Fortaleza, eu queria que você comentasse se jogar no Presidente Vargas para você é jogar dentro ou fora de casa. Você podia falar um pouco sobre isso? Bom, em relação à equipe, me deixou extremamente satisfeito, né? Eu acho que a gente fez uma primeira fase muito positiva, com 5 jogos, 5 vitórias, e agora conseguimos, né, 2 boas vitórias também na semifinal, até destacar aqui uma equipe bem treinada pelo Juninho, bem organizada do Maracanã, que fez uma primeira fase bem ok, né? O próprio Ferroviário também, a gente teve a oportunidade de jogar, enfrentar na primeira fase também uma equipe organizada, chegaram por mérito na semifinal. E é claro que assim, a gente entende que eles tiveram um pouco de dificuldade de elenco, eles têm um jogo também na quarta-feira de Copa do Brasil, ele rodou um pouco ali, mas a gente fica feliz por ter tido a oportunidade nesse jogo de hoje de lançar alguns jogadores que jogaram menos, lançar alguns garotos também um pouco mais, Guilherme, o João Vitor, jogadores de potencial, né? Colocar o Fernando para movimentar um pouco também, com toda a sua experiência, a gente sabe que em algum momento vamos precisar dele também. Então a gente aproveitou da melhor forma possível. Em relação cara, sinceramente pelo menos os jogos que eu fiz aqui esse ano, a equipe se sentiu super bem, o torcedor está próximo aqui, o gramado, né, desde quando eu vim jogar contra, o gramado sempre muito bem cuidado, então a gente se sente bem jogando aqui. É claro que, o clube com o tamanho da nossa torcida e que se faz presente, né, como eu vi o ano passado na Série B, a gente sabe que os jogos no Castelão têm um peso maior, então a gente espera, né, a partir de agora, ter esses jogos no Castelão, com a presença em massa do nosso torcedor, para a gente caminhar junto nessa temporada aí que vai ser bastante desafiadora, e a gente tem que estar caminhando com o máximo de torcedor possível que a gente tiver junto em campo. Boa noite, Léo. Eduardo Senna do Futebora. O Ceará hoje chega a 10 partidas sem perder. E eu queria saber como que você avalia esse histórico para o Clássico Rei de sábado, tendo em vista também que os dois times estão com 46 títulos empatados. Então, quem sai campeão dessa edição do campeonato estadual vai se tornar o maior campeão cearense. Como eu falei, a gente sabe que o Clássico, né, ele mexe com todos, mas nesse momento agora o foco total na Copa do Brasil, tudo isso que você falou, esse histórico nosso, se a gente buscar até um pouco também da temporada passada, que a gente, jogando em casa principalmente, a gente conseguiu um número expressivo de vitórias, a gente tem que canalizar tudo isso para quarta-feira, para a gente levar a campo tudo isso que a gente fez de bom aí nesse período aí, mas para esse jogo decisivo de quarta. Condé, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, do Sistema Verdes Mares. Hoje o time teve 6 baixas por conta de lesões, né? O quanto que isso interfere na montagem do seu time para entrar em campo hoje, na quarta-feira e também no próximo final de semana? Realmente tem acontecido algumas fatalidades, né? Assim, quando é lesão muscular, a gente consegue até controlar um pouco mais a carga, tentar recuperar o jogador um pouco mais, mas algumas lesões são fatalidades, como a do Pedro Henrique, do Richardson, né, que é uma lesão que não é tão comum, do Rafael Ramos. Então são atletas que realmente são jogadores importantes, entre outros, né, não vou lembrar de todos aqui, o Richard, que já vem machucado desde o ano passado, Lacerda, Luiz Otávio, mas eu acho que o clube, como eu pontuei na última coletiva, conseguiu trazer boas peças e a gente espera o quanto antes ter esses jogadores conosco aí, que vai aumentar ainda mais o nosso nível de competitividade. Boa noite, Condé. Danilo Queiroz, futebolês. Condé, como você falou no início, em 4 dias você vai ter 2 decisões, né? A Copa do Brasil, que é uma só, ou passa ou não, é aquela partida e pronto, e a de domingo que começa a decidir o campeonato cearense. Como faz para administrar isso? Qual é a mágica, né,
entre aspas, que o treinador, que a comissão, que todo o seu staff, que vocês podem fazer para administrar essas duas partidas, onde, pelo que você disse, a ideia é utilizar a base sempre, são os 2 jogos importantíssimos. Como fazer isso? Realmente, é claro que para o jogo da importância que é uma final de campeonato, eu gostaria, sim, de ter a semana aberta, ou então, assim, algum jogo de uma fase classificatória, onde você pode rodar o elenco. Mas um jogo tão decisivo como é esse de quarta da Copa do Brasil, a gente vai ter que tentar ir com força máxima nos 2 jogos, mas a gente tem boas peças, né? É claro que é desgastante, principalmente no aspecto físico e emocional, mas a gente espera conseguir conduzir bem e chegar bem competitivo nesses 2 jogos. Boa noite, Léo. Parabéns pelo resultado, que é o Alisson, para o canal Mutley Alvinegro e também o canal Del Luiz. O Ceará hoje tem 10 vitórias, 1 empate, 1 derrota. O seu time mostra algumas virtudes bem interessantes, né? Eu consigo ver o comprometimento dos jogadores com o sistema tático, com a questão física. Consigo ver também uma questão bem legal, que é o respeito ao adversário. Independente de com quem jogue ou quem vá atuar, os jogadores respeitam muito isso, né? E aí eu queria trazer essa correlação com o seu sistema de ataque e defesa. Para o seu ataque funcionar, a bola tem que sair com qualidade da defesa. Para o seu sistema defensivo funcionar, o seu ataque tem que marcar bem. Como é administrar tudo isso em meio a essa maratona de jogos? Realmente, assim, primeiro ponto na questão de respeito, não só para com o adversário, mas no dia a dia, isso é algo que o meu trabalho eu faço questão, onde quer que eu esteja, que a gente se respeita e, naturalmente, você vai ter respeito ao adversário sempre. Então, a gente trabalha, todo mundo quer ganhar, quer fazer o melhor e tem que... esporte de alto rendimento, o tempo inteiro a gente tem que estar ali no mais alto nível de concentração e de competitividade, mas, acima de tudo, do outro lado, são seres humanos, a gente tem que estar sempre... São profissionais também, mas a gente tem que respeitar, e isso é algo que eu não abro mão e a gente tenta transmitir. É claro que, às vezes, um momento ou outro, pode um ou outro atleta se perder um pouquinho no processo ali, mas, de um modo geral, a gente tem essa preocupação. Em relação a equilíbrio de equipe, é uma tendência do futebol mundial. A gente começa já a atacar a bola no pé do goleiro, né? Nossas ações ofensivas já começam com o Bruno, com uma boa leitura ali, de achar o melhor companheiro para fazer a iniciação da jogada, ou em amplitude, ou quebrar a linha de passe, tanto uma bola mais curta ou uma bola mais esticada, né? E assim, em todos os setores, né? Setor de defesa, meio, ataque, então tem que ter conexões ali, setor direito, setor esquerdo, né? Setor de meio, setor de... Então, é algo natural na construção, iniciação de jogadas, até chegar no terço final. O terço final é deles. Então, a gente tenta organizar o máximo possível a iniciação, a construção da jogada e deixar o terço final para individualidade, como foi o gol do Fernandinho, né? E alguns outros lances que a gente teve ali, que ali é do atleta. Mas a gente tem que tentar treinar e repetir o máximo para chegar organizado nessa fase do jogo. E sem bola também, não tem como você defender só com a linha defensiva, talvez com um volante, não, já tem os extremos têm que ajudar, pelo menos acompanhar, fechar um pouco o espaço pelos lados do campo, o lado contrário fechar centro, os jogadores de frente ali, principalmente nos jogos em casa, gosto muito que as minhas equipes pressione a saída de bola do adversário, e principalmente com o meia e o centroavante fazendo esse tipo de trabalho. Às vezes, estrategicamente, a gente não vai pressionar, vai marcar no bloco médio, baixo ali para atrair o adversário e tentar explorar algum possível espaço, e é questão estratégica. Boa noite, Léo. Rafael Feliciano, Porta Futebol Cearense. Parabéns pela vitória, parabéns pela classificação. Como foi falado, o Ceará chega a 10 jogos de vencibilidade e nesse meio termo teve a chegada do centroavante, que foi o 9, foi o Pedro Raul, vem de 3 jogos, 3 gols, 1 assistência e mesmo com o pênalti perdido hoje, se mostra um jogador bastante decisivo para o Ceará. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse início de ciclo do Pedro Raul, com a camisa do Vozão, e a importância de ter um jogador tão decisivo para a final do campeonato.
É uma característica de jogador que eu gosto, né? As minhas equipes, se vocês pesquisarem um pouquinho para trás, quase sempre terminou com o artilheiro da competição, né? Com o centroavante artilheiro. E eu gosto muito que a gente trabalhe em cima de um camisa 9. O ano passado foi um pouco diferente, até em razão da característica dos atletas que nós tínhamos, né? O Pulga atuava aquele lado esquerdo ali, com amplo domínio ali daquele espaço do campo, mas o Saulo e o Ailon, a gente trabalhava com muita variação dos dois ali, mas quando você tem um centroavante com a característica do Pedro Raul, você vai tentar explorar o que ele tem de melhor, fazer com que a bola chegue até ele em situações de cruzamento, de usar o pivô, né? Também aproveitar a bola aérea. Aí é um jogador que tem assim bons predicados para a posição. E a gente fica feliz que ele chegou bem, como eu pontuei na última coletiva, foi muito bem recebido por todos aqui, elenco, torcida, por vocês da imprensa também, e a gente sabe que ele está feliz. E o jogador estando feliz, com certeza, ele tende a tentar fazer o melhor sempre. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos.